Glória a Deus, que o nosso Senhor continue abençoando sempre a cantora Emily Eloá, né? Às vezes a gente vai procurar cantor de tão longe, uma bem pertinho aqui de nós, né? Então, que Deus continue abençoando a vida da nossa cantora Emily Eloá, né? Pessoal, vou trazer aqui uma breve saudação da parte do Senhor, que fica no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 8. Mateus 8. Que diz assim: e descendo ele que Jesus, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Minha oração nessa noite é que o Espírito Santo continue falando com a sua igreja, em nome de Jesus. Povo de Deus, a Bíblia diz aqui que existia um homem leproso. O leproso é aquele que tem lepra. A lepra é uma doença infecciosa crônica que lesa parte do corpo. O homem, ele fica apodrecido por dentro. E o pior, que é uma doença contagiosa. Imagine só, quando a pessoa, naquela época, quando a pessoa tinha uma suspeita que estava leproso, aquela pessoa era conduzida ao sumo sacerdote para ele fazer diagnóstico. E se for comprovado que ele não tem a lepra, ou se tem alguma desconfiança ainda, então dá mais 7 dias para ele voltar. Quando voltar de novo, e quando o sumo sacerdote dizia assim: ele está leproso, quando o resultado sair e constatar que o homem é leproso, então de imediato aquele homem é jogado de fora da sociedade. Existem muitas coisas que tiram o homem da sociedade. Se quer, imagine só, tira da sociedade o convívio familiar. Muitas vezes a cadeia, a prisão, tira uma pessoa do convívio da família para conviver lá dentro do sistema penitenciário. Existem outras coisas que muitas vezes tiram o homem do meio da família, para muitas vezes estar ali jogado nas drogas, muitas vezes dormindo nas ruas. Mas a pessoa que tem lepra, naquela época, também era excluído da sociedade. E o difícil falar é que aquele homem, após ter sido diagnosticado como leproso, ele podia ver a esposa, não podia abraçar. Ele podia ver seus netos e não podia chegar perto. Porque agora a vida dele agora mudou. Imagine você receber um resultado de uma doença que não tem mais cura. Imagine a autoestima baixa da... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não quero ter raiva não desse microfone não. Então imagine só, a pessoa passa a ser excluída. Aí quando o sumo sacerdote disse: ele é leproso, o que é que acontecia? Aquele homem era rasgado as suas vestes e colocado no meio da rua, e todo mundo dizia: ah, um imundo, esse é imundo. Imagine só, todo mundo agora tinha que falar isso, para ninguém se aproximasse dele. Mas esse homem tinha passado por tudo isso, sofreu muito. Mas lá no Monte das Oliveiras,
Existia um lugar separado, um lugar reservado justamente para quem era leproso. Todos os leprosos dali tinham um espaço ali no Monte das Oliveiras. Todos os dias morria gente. Eu acredito que a família só estava esperando o resultado de morte. Olha, Jesus, ele muda a situação. Às vezes nós esperamos a notícia ruim e Jesus faz com que aquela notícia ruim se torne bênção. Quando o homem foi colocado lá no Monte das Oliveiras, quantas vezes aquele homem, de acordo com a hermenêutica bíblica, imagine que a cada dia morria com a mesma doença. Em contrapartida, outro também morria, e sempre os corpos daquelas pessoas passavam por ele, e ele imaginava: eu vou ser o próximo também, porque eu já estou desenganado da medicina de cura. Mas uma coisa que me chama a atenção no versículo que nós lemos, no versículo de número 1, e descendo ele do monte. Ora, descendo, se estava descendo, é porque subiu. E se o leproso viu que Jesus tinha subido ao monte, então com certeza ele tinha que descer pelo mesmo caminho. Eu não sei quantas horas Jesus ficou lá no monte, mas a certeza é que quando ele viu Jesus subindo ao monte, dentro do coração começou a brotar uma esperança. Eu quero dizer para você nesta noite, quando todas as portas estiverem fechadas, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que Jesus é a última esperança. O homem já estava completamente agora sem família, abandonado pelos amigos. Os amigos só dão valor muitas vezes quando você está bem, mas quando você está em uma situação difícil, aquelas pessoas que se dizem que é amigo são os primeiros a abandonar. O homem estava se sentindo só, mas ele viu Jesus subindo. E quando ele viu Jesus subindo, ele ficou ali na beira do caminho esperando ele descer. E quando Jesus vinha descendo, olha o que é que diz: e eis que veio um leproso e adorou. Sabe o que é que me chama a atenção? Um homem leproso adorar o Senhor. Vamos trazer para o dia de hoje: quantas pessoas têm saúde e não adoram o Senhor? Aqui um homem leproso, desenganado da medicina, quando ele viu, ele disse: agora é minha oportunidade. Adorou ao Senhor. E veja só as suas palavras. Ele disse: Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. Ou seja, o leproso sabia que Jesus tinha poder de curas. Ele sabia que Jesus tinha o poder de libertar, mas ele não sabia se era da vontade de Deus. Talvez você esteja agora passando uma vida difícil. Talvez nesse momento você que sabe está vivendo uma vida totalmente a cabeça doendo, não sabe mais o que é que faz da vida. Mas eu quero dizer, Jesus é o caminho certo. Ele é o caminho certo. O leproso procurou a pessoa certa, procurou Jesus. Embora que talvez as pessoas tenham dito assim: para que ele não vai te ouvir. Jesus não faz a diferença com ninguém. Aí nos diz a palavra aqui: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. Jesus estava dizendo: eu quero sim mudar a tua vida. Eu quero transformar a tua vida. E Jesus tocou e aquele leproso foi curado. Agora deixa eu concluir aqui na mesma palavra. Naquela época, ninguém podia tocar no leproso.
É um leproso, se afasta dele. Até o lugar que ele sentar, ninguém vai sentar mais, se afasta, ninguém senta nesse lugar. Porque era considerado imundo. Aonde o leproso chegasse era imundo, ninguém podia nem tocar. Mas Jesus, ele quebra protocolo. Ora, para aquele leproso, a medicina já tinha desenganado. Para aquele leproso, a sociedade não queria nem saber. Mas para aquele leproso, Jesus olhou para ele e disse: esse leproso é importante para mim. Enquanto que muitos abandonam, Jesus diz nessa noite: você é importante para mim. Deixa a sociedade te rejeitar, deixa quem quiser falar de você, mas nesta noite Jesus olha para você com um olhar diferente. Nesta noite Jesus está dizendo: você pode ser o que for, mas para mim você tem grande valor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir também a nossa levita Rayane, para concluirmos o trabalho do Senhor.